Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 2 de fevereiro de 2021. Quero inicialmente solicitar a vocês que ajudem o canal a crescer, inscrevam-se no canal. Vocês vão ver aqui matérias e análises que vocês não veem na imprensa comum, na imprensa normal e também em geral nos canais de YouTube. Inscrevam-se, portanto, no canal. Também façam seus comentários, isso é muito importante, bem como deem seu like e compartilhem com suas redes sociais. Quero falar então sobre a questão da geopolítica da Estados Unidos da América com a Ucrânia. O secretário, né, de Estado dos Estados Unidos, que é o Antony Blinken, nomeado pelo presidente Biden, prometeu que Washington, numa conversa telefônica com o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba, que Washington continuará a fornecer apoio econômico e militar à Ucrânia. E isso vai fortalecer mais os laços, né, que já existem com a Ucrânia, diferentemente do que fez Obama, que também era um democrata, que não ajudou a Ucrânia em nada quando ela foi invadida pela Rússia e fez aquela anexação imoral da Crimeia e a invasão imoral de Donbás. Então eles tiveram essa conversa telefônica e ele também citou a questão da soberania e integridade territorial e as aspirações euroatlânticas de Kiev como prioridades para a Aliança Americana. Então isso é o Antony Blinken, né, que é a pessoa mais importante no relacionamento internacional, geopolítico do presidente, essa pessoa que vocês estão vendo aqui agora, o Antony Blinken, né? Então ele, nessa conversa que teve com Dmitry Kuleba. E ele, no entanto, ele exortou a Ucrânia a fazer mais progressos na luta contra a corrupção e na implementação do Estado de Direito e na implementação de reformas econômicas. E o secretário de Estado, Blinken, e o chefe de Relações Exteriores da Ucrânia, Kuleba, discutiram também questões relacionadas ao coronavírus, né? E Kiev está contando com o apoio de Washington após a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014 e o início do conflito armado pela Rússia lá no Donbás. Então, esse apoio é muito importante. Já existe uma aprovação desde agosto de 250 milhões de dólares de ajuda ao exército ucraniano que ainda não foram aportados. O Trump não aportou esse dinheiro ainda e o Blinken disse que eles vão aportar esse dinheiro agora o mais rápido possível esse ano, né? Então, essa ajuda militar e ajuda econômica para melhorar a situação econômica da Ucrânia continua. Notem uma coisa, que o presidente ucraniano, numa entrevista ao New York Times, em dezembro ainda agora do ano passado, de 2020, ele deu as boas-vindas à eleição de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos da América. Zelensky observou que Biden conhece a Ucrânia melhor que o presidente anterior e realmente ajudará a fortalecer as relações, ajudará a resolver a guerra no Donbás e acabar com a ocupação do nosso território. No entanto, é uma observação importante esse otimismo do presidente Zelensky. No entanto, não vamos nos iludir que isso vai acontecer rapidamente, de uma hora para outra. Mas a tendência é que o Biden haja mais positivamente. Inclusive, o Trump nunca esteve na Ucrânia, não conhece a Ucrânia, que é o presidente anterior, e o presidente atual, Joe Biden, já esteve pelo menos 6 vezes na Ucrânia. Inclusive, ele chegou a negociar com o presidente ucraniano anterior, o Petro Poroshenko. Então ele conhece o país, o Biden entende o valor de uma Ucrânia estável e bem-sucedida para os interesses dos Estados Unidos na Europa. E também entende os desafios que foram impostos à Ucrânia e ao Ocidente, porque não é um desafio apenas à Ucrânia, mas ao Ocidente, que a Rússia impôs de uma maneira covarde e imoral, rompendo inclusive acordos que ela tinha com a Ucrânia. Então, isso pode, né? Pode, mas não
ele não vai ajudar a quebrar o impasse no conflito de uma hora para outra, né? Que o presidente citou e claro que vai acolher com um bom grado, mas o impasse ainda vai continuar, mas eles vão ajudar certamente a fortalecer a Ucrânia, né? Essa promessa do Biden, da equipe dele, já desse telefonema do Antony Blinken para o Dmitry Kuleba, já mostra essa tendência, né? E o sucesso da Ucrânia como uma política liberal, é muito importante destacar, depende não apenas do fim do conflito com a Rússia, mas também no combate à corrupção e do avanço das reformas econômicas ainda necessárias. Isso, sem dúvida, é uma coisa muito importante. E quando Biden assumiu o cargo, ele tem, em relação à Ucrânia, ele tem 2 desafios. O conflito da Rússia é o primeiro. Essa guerra que a Rússia declarou à Ucrânia, na realidade é uma guerra declarada ao Ocidente, e principalmente que está militarizando a Crimeia com armamento nuclear, como já vimos em vídeos anteriores, vocês podem pesquisar lá em vídeos anteriores que eu fiz. Em março, e essa questão que aconteceu, né? E a questão também que o Kremlin forneceu para toda a liderança militar, armamentos, armas pesadas, munição e outros suprimentos quando necessário, as unidades do exército russo que estavam em Donbás e estão em Donbás. Isso no 7º ano, e já custou a vida aqui. Existem muitos números, algumas pessoas dizem que morreram 13 mil pessoas, outras 14, e há outros dados estatísticos de 15 mil pessoas. Eu vou ficar com 15 mil pessoas mortas nesse conflito com a Rússia. Embora Moscou tenha anexado ilegalmente a Crimeia, não se moveu para anexar o Donbás. Isso é importante, hein? Destacar isso. Em vez disso, parece querer usar o conflito, né? Eles querem usar na região oriental da Ucrânia como um meio de pressionar e desestabilizar o governo de Kiev. No caso, Kiev, né? Eles querem desestabilizar, com uma pressão constante para desestabilizar e dificultar a construção de um Estado ucraniano bem-sucedido e para que ele não se aproxime da Europa. Né? Moscou interferiu em outro lugar no espaço pós-soviético, vamos chamar assim, para atender uma esfera de influência russa. É isso que ele quer, né? Sem a cooperação do Kremlin, Kiev sozinha não pode resolver o conflito em Donbás. Por causa disso, ele precisa dos Estados Unidos. A Crimeia é uma questão um pouco mais difícil, mas vamos dizer assim, comendo o bolo em fatias, é possível resolver a questão de Donbás e a questão da Crimeia. E o momento está se aproximando, é mais fácil porque há uma divisão na Rússia e a situação da Rússia, sem dúvida, econômica não é uma situação boa. Eles estão com problemas econômicos e estão precisando, inclusive, emprestar dinheiro da Europa ou dos Estados Unidos, né? E só que eles sofrem sanções, também não vai ser uma coisa muito fácil para isso, né? E o segundo desafio é a Ucrânia, que o Biden vai pressionar a Ucrânia, isso com certeza não vai dar descanso ao presidente Zelensky, é a implementação de reformas e medidas anticorrupção necessárias para construir uma economia que seja justa para todos os cidadãos ucranianos e robusta e em crescimento. E isso, inclusive, vai contrário ao que o Supremo Tribunal ucraniano fez, que uma série de medidas anticorrupção ele derrubou, né? Facilitando para a corrupção, para aqueles oligarcas e políticos corruptos. Infelizmente, o governo de Zelensky ele teve um bom começo quando foi eleito, né? Isso é importante a gente destacar no seu primeiro ano de governo. Mas daí as reformas estagnaram. Existem alguns oligarcas, bilionários, milionários, detêm uma influência na política econômica indevida e incluindo dentro do próprio partido do presidente, dentro da Verkhovna Rada, que vocês estão vendo aqui. Verkhovna Rada é o Congresso ucraniano, e também no Supremo Tribunal. E o ramo que esse Supremo Tribunal, o ramo judicial, ele não foi nada, vamos dizer assim, feito novamente, vai ter que fazer reformas ali dentro também, com certeza. E se isso não for feito, vai deprimir o então necessário investimento para o país, né? E existe um progresso para uma resolução em Donbás? Eu diria que ainda não, mas a presidência do Biden pode desempenhar um papel mais ativo nesse processo morto, nesse processo moribundo de negociação em relação ao Donbás, né? Como estão tentando fazer
os antigos presidentes, né, da Ucrânia, o presidente também da França e a primeira-ministra Angela Merkel, né, a chanceler Angela Merkel e o presidente francês. Eles tiveram pouco sucesso na implementação nos acordos de Minsk e nos acordos que também no grupo da Normandia, que foram negociados em Paris. Na realidade, Putin trava tudo. Né? O Putin não se incomoda só com a corrupção que ele lidera na Rússia, mas ele trava tudo por a questão que não quer que a Ucrânia vá para a influência da Europa. E isso, então, precisa ser mudado. Bom, é importante destacar que, à primeira vista, talvez, inclusive o Kremlin, o Putin, né, não queira aceitar esse envolvimento americano, né? As negociações estavam sendo mediadas pela Angela Merkel e pelo presidente Macron da França. O Trump não se envolvia. O Trump não criticava o Putin e o Putin não criticava ele. É a primeira vez que um presidente americano e um presidente russo têm esse tipo de relação muito próxima. Não sei se uma admiração mútua ou sei lá o quê. Então, o Trump, apesar de ter fornecido algum armamento letal para a Ucrânia, apesar de ter instrutores americanos treinando as tropas ucranianas, também ajudando nisso, mas ele concordou meio com essa guerra morna lá em Donbass, né? E talvez isso não tenha sido muito bom para a Ucrânia, mas foi melhor que o Obama se omitiu, né? E procurou não desenvolver. Mas o Kremlin não tem o que discutir se ele vai gostar ou se não vai gostar, porque a importância de um papel da Ucrânia na Europa e no mundo e o papel dela nessa questão dela não ser do satélite da Rússia e aonde que ela vai efetivamente se encaixar entre a Rússia e a OTAN e a Rússia e os Estados Unidos e a União Europeia, essa é uma questão que exigirá muita sutileza diplomática dos Estados Unidos, dada essa relação aí transatlântica que o Biden vai reativar e sobre uma nova discussão geopolítica, o que é muito bem-vindo e positivo para a Ucrânia, né? Pode ser que o Zelensky, o presidente, que vacilou nessa questão, com os oligarcas da Ucrânia, com os corruptos, que não fez a tarefa de casa como deveria ter feito, ele tenha que fazer até uma questão da reeleição dele, porque ele está na metade do mandato dele, aproximadamente na metade do mandato dele, e vai ter que enfrentar novamente as urnas. E o povo também não quer saber de corrupção, né? Tal como na Rússia. Só que até agora o Zelensky não está envolvido em corrupção, como o Putin está envolvido lá. Não acharam nenhum palácio de $1 bilhão para o presidente da Ucrânia, tal como acharam para o Putin, né? Então precisa efetivamente trabalhar essa questão da corrupção para que tenha sucesso, né? E eu tenho certeza que o presidente Biden, isso não é uma avaliação minha, vai pressionar o Fundo Monetário Internacional para que aporte os recursos necessários à recuperação econômica da Ucrânia, sem dúvida nenhuma. Mas para isso a Ucrânia, liderada pelo seu presidente, vai ter que, sem dúvida nenhuma, trabalhar para que as reformas aconteçam. E mesmo tem desemprego na Ucrânia, tem problemas muito sérios econômicos, mas porque as empresas estão na mão de poucos oligarcas. Não sei se são 15, se são 20, se são 30, mas essa é a verdadeira questão, né? E a pandemia do coronavírus também ajudou a muitos empregos de pequenas e médias empresas desaparecerem. Então, eu tenho certeza que Biden e o Fundo Monetário Internacional vão condicionar o aporte de capital ao cumprimento dos compromissos por parte da Ucrânia para garantir esses desembolsos que, com certeza, terão que ser adicionais. Então, essa vai ser uma condição, né? E ele vai atuar para que os territórios devidos da Ucrânia, que o mundo inteiro não reconhece, que eles sabem que são ilegais, quer seja a anexação ilegal feita pela Rússia da Crimeia, como o conflito onde a Rússia que invadiu
Donbass. Eles dizem, não, são separatistas. Que separatistas? 40 mil homens com tanques, com lança-foguetes, né? Russos, todos de fabricação russa. Como é que é isso, né? É um exército muito treinado, um exército treinado para a guerra que está lá, né? Então, isso aí precisa efetivamente a Ucrânia fazer a sua parte, e ela também tem que tomar iniciativa na área militar de solicitar os Estados Unidos, porque precisa modernizar mais o exército ucraniano, precisa fortalecê-lo em equipamento, em número, nas fronteiras com a Rússia, né? E também como precisa fortalecer e modernizar a sua marinha e a sua força aérea, que eles chamam a força aeroespacial. Mas eu acredito que o caminho para isso já está feito, já está tomado, e eles vão ter no Biden, eu acredito, até pelo posicionamento do Antony Blinken, como um grande aliado. Eu quero reafirmar novamente para que vocês inscrevam-se no canal do Velgas, para que vocês deem o like e para que vocês compartilhem com as pessoas do seu relacionamento nas suas redes sociais, né? E obrigado a todos, façam seus comentários. Deus abençoe a todos, paz e bem.